Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro Investidor, onde eu invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, peço que se inscreva e não esqueça de deixar aquele like caso esse vídeo agregue alguma coisa para você. No vídeo de hoje comentarei aqui sobre os bancos que estão realmente aí muito descontados, tá? Então aí falarei basicamente de todos os bancões, mais dois bancos pequenos aí, o Banco ABC e também o Banco Banrisul. Na minha opinião, todos os bancos estão muito descontados, tá? Tem alguns aí que estão mais do que os outros, porém aí todos são ótimos bancos, ok? Embora eu só tenha 3 em carteira, não acredito que não tenha como eu acrescentar aí mais um banco na minha carteira, tá? Então, hoje aí, embora todos os bancos basicamente subiram, né? Então, o Banco do Brasil subindo 1,6%, BBDC3 aqui subindo 1,4%, Sambi3 subiu um pouquinho aqui, ó, 0,15%. Hoje fiz um aporte aqui em Santander, aí, como sempre. Banrisul subindo aí 0,87%. Banrisul aí muito descontado, já faz um tempo dando possibilidade de entrada. Itaú aqui, TUB4 subindo 1,82%. Olha a Itaúsa aqui, voltou a subir, né? Itaúsa também aí muito barata, abaixo dos R$9, tá? Só me falta dinheiro para aumentar posição aí em diversos ativos, não só na Itaúsa, aqui outros bancos também e até mesmo algumas elétricas. Então Itaúsa subindo 1,7%, BBDC4 subindo 2,23%, Banco ABC subindo 1,80% e o ativo aqui TUB3 subindo então 1,8%. Embora todos os bancos aqui estejam em alta, né, novidade aí alta na Bolsa de Valores e também nos bancos aqui, porém, eles ainda estão muito descontados, tá? Na verdade, essas subidinhas aqui, elas vão ter que acontecer direto para que os bancos voltem aos patamares que estavam antes da pandemia, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu já começo aqui, então, falando do Banco Banrisul, mais especificamente do ativo BRSR6, hoje cotado a R$ 9,25, um ótimo pagador de dividendo, tá, pessoal? E nessa cotação, então, tá com um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,7%. Embora o banco ainda não tenha se recuperado da pandemia, tá? Percebam aqui que ele estava cotado. Se eu pegar aqui a máxima histórica, né? Ele já foi cotado em cerca de R$21 lá em 2019, porém, no início ali da pandemia, lá no dia 20 de fevereiro, ele estava cotado em cerca de R$16,30. E se eu pegar desde então, ele está com uma queda de 43%. Se eu pegar aqui da máxima histórica, né, eu sei que não é justo, não significa que o banco vá voltar aqui para esses patamares, porém, no médio e longo prazo, a cotação segue lucro e eu, sem dúvida alguma, acredito aí no Banco Banrisul, que demora um pouquinho mais para os bancos pequenos se recuperarem, tá, pessoal? Inclusive, ele é um banco regional aqui, isso acaba limitando mais ainda a volta do banco. Se eu pegar desde então, ele está com uma queda aqui de quase 60%, 56%, 57%. Então, uma queda aqui bem relevante. Descendo aqui, falando um pouquinho dos indicadores de valuation do banco, percebam que a relação preço-valor patrimonial, deixa eu abrir aqui, está em torno de 0,42 vezes, então mas muito descontado mesmo. Percebam que em 2020 ele já estava barato, cerca de 0,70 vezes o seu valor patrimonial. 2021, 0,43 vezes, também é muito barato. E atualmente ainda abaixo de 0,43, aí em cerca de 0,42, muito descontado, mesmo embora seja um banco pequeno, o mercado ele acaba pegando mais aí em empresas estatais e o Banco Banrisul aqui então vem sofrendo bastante. Uma ótima oportunidade, tá, pessoal? Lembrando que nada que eu falo aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda. Eu apenas tento passar aqui um pouquinho do conhecimento que eu tenho após investir e analisar aqui em diversas ações e tentar passar esse pouquinho de conhecimento aqui para vocês. Falando um pouquinho da relação preço sobre lucro do banco, percebam que ele tem uma média histórica de 6,83 vezes e atual aqui está abaixo de 5 vezes. Então aí se a gente pegar, por exemplo, em 2018 ele foi cotado em 10 vezes, 2019 7 vezes, 2020 9,6 vezes e hoje ele é abaixo de 5 vezes. Então o banco aí realmente muito descontado. É um banco que é um ótimo pagador de dividendo, tá, pessoal? E percebam que pegando nessas cotações aqui, abaixo aí de R$10, sem dúvida alguma o seu dividend yield futuro vai ser muito interessante, tá? Lembrando que você aí tem que ter uma visão de longo prazo. Falando um pouquinho agora dos indicadores de eficiência do banco, uma margem bruta de quase 50%, margem líquida de 8,7% e um ROI aqui, um retorno sobre patrimônio líquido, de 8,77%.
É um banco que eu gosto bastante, embora não tenha carteira, como eu disse, eu já tenho aí muitos bancos e acho que não tem mais espaço para mais um, tá? Ainda mais um banco estatal, eu já tenho o Banco do Brasil aí. Próximo banco que eu vou comentar aqui é o ativo aqui, ABCB4, do Banco ABC, hoje cotado em cerca de R$ 15,54. Também aí tem se mostrado um ótimo pagador de dividendo e nos últimos 12 meses está com um dividend yield de 7,4%. Percebam aqui que se a gente pegar desde o início da pandemia, lá no dia 19 de fevereiro, o banco estava cotado em cerca de R$20, desde então está com uma queda aqui de 21%. Se eu pegar que é a máxima histórica de R$22 e puxar aqui, ele está com uma queda de 30%. Isso quer dizer que o banco ainda vai voltar para esse patamar? Como eu disse lá no Banco Banrisul, pode ser que aconteça. Porém, isso aqui é renda variável e bancos menores, eles acabam demorando mais aí para se recuperar, tá? Porém, o Banco ABC é um ótimo banco, tá? Se a gente pegar aqui, ele está muito descontado na sua relação preço-valor patrimonial. Média histórica aqui de 0,90 vezes, porém, se a gente pegar em 2017, ele era cotado em cerca de uma vez, 2018, 0,94, 2019, 1,09, e hoje ele em torno de 0,7 vezes, então aí realmente bem descontado. Falando um pouquinho da relação preço sobre lucro do banco, percebam que a média histórica do banco é em torno de 7 vezes e a atual está em 5,6. Porém, os seus últimos anos, ele sempre foi cotado acima da sua média histórica. Então, 2017 em 7,60 vezes, 2018 8,25, 2019 8,90. Olhem aqui em 2020, pessoal. Lá quando eu mostrei aqui na cotação que o banco estava lá batendo 20, 21 reais, em torno de 10 vezes relação preço sobre lucro. E hoje em torno de 5 vezes. Então sim, o banco está muito descontado. E como eu disse, ele tem se mostrado um ótimo pagador de dividendo. Então percebam aqui, ó, pessoal, desde lá de 2015, 2016, 2017, 2018, pagando aí acima de 6% de dividendo. 2020, claro, exceção. 2021 e atual aí já pagando ótimos dividendos. Então, para quem está pegando nessa cotação, sem dúvida alguma, o seu dividend yield projetado futuro aí, né, para os 2, 3, 5, 10 anos à frente, será aqui bem interessante. Eu não vou comentar aqui das dívidas dos bancos, porque todos esses bancos aqui não têm dívida, tá? Os bancos brasileiros aqui, eles são muito eficientes, eles geram muito caixa, são máquinas aí de dinheiro, e aí então eles não têm dívida. É um dos motivos também de eu gostar muito do banco. Dos bancos, né, de uma forma geral aqui. Indicadores de eficiência do banco ABC, uma margem bruta de 37%, bem alta aqui, uma margem líquida de quase 20%, também bem alta, e um ROI, pessoal, aqui no indicador de rentabilidade de 13%. Então aí, batendo, sem dúvida, o Banco Banrisul. Claro que o Banco Banrisul é um banco estatal, porém aí é mais fácil eu comparar o Banco ABC com o Banco Banrisul do que comparar com o Banco do Brasil, ou Santander, ou o Bradesco, por exemplo, tá? Então, um banco aí com ROI, o retorno do seu retorno sobre o seu patrimônio líquido aqui de quase 13%, um banco aqui bem rentável e muito eficiente e descontado. E agora eu vou falar, claro, aqui dos bancões. Começo falando do Banco do Brasil. Hoje cotado em cerca de R$ 33,18, um ótimo pagador aí de dividendo. Nos últimos 12 meses aí ele está com um dividend yield de 9,20%. O banco aí está muito descontado. Se eu pegar aqui na cotação, por exemplo, percebam que no início lá da pandemia, no dia 20, ele estava cotado em cerca de R$ 43, porém já chegou lá a bater 47 e pouquinho. Se eu pegar aqui então, por exemplo, desde o início da pandemia até agora, ele está com uma queda aí de 24%. E se eu pegar aqui, por exemplo, lá perto das suas máximas históricas, está com uma queda aí de 30%. Então é um banco aí que tem um upside bem interessante e já voltou a patamares de lucro de antes da pandemia, tá? Assim como basicamente todos os outros bancões aqui, inclusive lucros recordes, tá? Um banco aí fantástico e que está muito descontado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, na sua relação preço-valor patrimonial, a sua média histórica é de 1,02, porém se a gente pegar em 2018, ele estava cotado em 1,45 vezes, 2019 1,50 e atual é em torno de 0,60 vezes para um banco aí que tem cerca de 200 anos, tá, pessoal? Um banco aí muito grande e que tem uma carteira de crédito bem robusta. Indicador de endividamento aqui, já citei no banco anterior, os bancos aqui eles não têm dívida, tá, pessoal? Eles têm muito dinheiro em caixa, são máquinas aí de gerar dinheiro. Indicadores de eficiência do Banco do Brasil, bem interessante, uma margem bruta de 31%, margem líquida de quase 14% e um ROI, retorno aqui sobre o patrimônio líquido do banco, falando um pouquinho da rentabilidade, de quase 14%. Então, um banco aí muito rentável, um banco
muito eficiente e que está descontado, tá? Um bancão aí fantástico. Claro, você tem que lembrar aí que é período de eleição e que é um banco estatal. Eu particularmente acho que está muito barato, tá? Não estou comprando no momento porque estou comprando muito Santander, tá? Porém, poderia aqui, sim, sem dúvida, estar comprando Banco do Brasil porque está muito barato. Só me falta dinheiro para comprar os dois ativos. Falando um pouquinho agora do Banco Santander, mais especificamente do ativo SAMB3, hoje cotado em cerca de R$ 13,60. E nessa cotação aqui está com dividend yield nos últimos 12 meses de 10,60%. Se a gente pegar aqui, lá no início da pandemia, deixa eu pegar aqui certinho, igual eu peguei nos outros bancos. Lá no dia 18, 19, o banco estava cotado, 18, 19 de fevereiro de 2020, tá, pessoal? Lá no início da pandemia, estava cotado em cerca de 18, 19 reais. E hoje, aí, desde então, com uma queda de 28%. Se eu pegar aqui, por exemplo, na sua máxima histórica, o banco foi cotado já lá em torno dos 22 reais, até acima disso, está com uma queda aqui de mais ou menos 40%. Então, banco aí privado, um banco aí muito descontado, se eu pegar aqui sua relação preço-valor patrimonial. Eu vou riscar isso aqui, tá, pessoal? Porque aqui quem olha no Status Invest, ele dá esse valor aqui e ele pode acabar confundindo a cabeça de vocês. Percebam aqui, vou comparar o atual de 0,96, aqui a sua relação preço-valor patrimonial, com o seu histórico aqui recente. Então, olha em 2016, cotado em 1,74 vezes, 2017, 1,60, 2018, 1,80, 2019, quando o banco estava batendo lá R$22, que eu acabei de mostrar para vocês, cerca de 2,74 vezes, tá, pessoal? Então, aí, muito acima do que está agora, abaixo de um banco privado, o maior banco aí da zona do euro, né, o Grupo Santander como um todo. E falo direto aqui, pessoal, é um banco fantástico, o único banco aqui que veio do exterior e conseguiu bater de frente com os bancões tradicionais, um banco fantástico, muito rentável e que já vem se recuperando aí sem dúvida nos seus lucros, tá? Só a cotação que não está acompanhando. Falando um pouquinho da relação preço sobre lucro do banco, vou riscar aqui novamente, tá? Pode confundir aqui a cabeça de vocês. E vou comparar o atual, abaixo de 7 vezes, em torno aí de 6,92 vezes, com seu histórico recente. Percebam que em 2020 ele era cotado em 12 vezes, metade do que ele é cotado agora, pessoal. 2019, cotado aí em 11,60 vezes. 2018, em 13 vezes, pessoal. E hoje o banco aí abaixo de 7 vezes. Lá em 2018, o banco lucrou aí em todo o ano, por exemplo, um lucro líquido aí de mais ou menos 12 bilhões. E só em 2021 o banco já lucrou cerca de 16 bilhões, ou seja, já voltou aí a patamares acima do que estava lá em 2018 em relação ao seu lucro e a cotação não está respondendo. Ele está na mesma cotação que estava lá em 2018. Se eu pegar aqui para vocês, né, falo direto. Hoje aí cotado em 13 e pouquinho, é a mesma coisa que ele estava cotado aqui no início de 2018, final de 2017. Então o mercado aí ele acaba precificando muito mal as ações, tá? Isso é bom para a gente porque a gente pode acelerar a nossa aposentadoria, ainda mais aí com ótimas empresas que eu estou mostrando aqui para vocês. Indicador de eficiência do banco, uma margem bruta de 34%, margem líquida de quase 15%, aqui um banco muito eficiente. Indicadores de rentabilidade aqui, como todos os outros bancos aí, eles são muito rentáveis, tá? O Banco Santander segue a mesma narrativa. Então, um ROI aqui, um retorno sobre o patrimônio líquido de quase 14%. Então, um banco privado é um banco descontado e que veio comprando muito. Outro banco aqui que está muito descontado, também um banco privado, Banco Bradesco. Falando mais especificamente aqui do ativo BBDC3, muito descontado, cerca de R$ 14,44. E nessa cotação está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 4,17%. Mas você tem que levar em consideração as bonificações aí que o banco faz todo ano. Percebam aí que, assim como eu fiz com os outros bancos, lá no início de 2020, né, fevereiro de 2020, no início da pandemia, o banco estava cotado em cerca de R$ 20,27. Desde então, até os dias atuais, está com uma queda de mais ou menos 30%. Então, o banco aí já vem se recuperando, porém, as suas cotações já vêm se recuperando nos seus lucros, nos seus resultados, seus balanços, porém as suas cotações elas não estão seguindo, tá? Falando mais precisamente aqui do ativo BBDC3, que ele está aí, no meu ver, mais descontado do que o ativo BBDC4, embora o BBDC4 pague mais dividendo, o BBDC3 aqui, desculpa, é um ativo
ele se descolou tanto aí das ações BBDC4 que ele está mais descontado. Se eu pegar aqui a relação preço-valor patrimonial, hoje ele em torno de uma vez o seu valor patrimonial, porém a sua média histórica é em torno de 1,60 vezes. Se a gente pegar lá em 2019, ele estava cotado em 1,77 vezes, então acima aqui da sua média histórica. 2018, 1,88. 2019, 2,05. Acabei de mostrar para vocês que o banco estava caro, né? Batendo aqui, ó, em torno de R$20, até mesmo acima disso, se pegar a média histórica aqui lá no início de 2020, ele estava em cerca de R$24. Se eu pegar aí, fazer aqui só para ter uma noção, tá com uma queda de 40% desde o seu topo histórico. Pode ser aí que o banco volte para essas cotações? Claro, no médio e longo prazo, a cotação segue lucro e eu tenho certeza que esses bancos aqui vão se recuperar nas suas cotações. Mas você tem que ter uma visão de longo prazo, tá? Não compra aí achando que vai se recuperar amanhã. Agora, a gente percebe que está muito descontado mesmo o banco se eu venho na relação preço sobre lucro. Tem uma média histórica aqui de 10 vezes, porém, hoje aí está em torno de 6,60. Se eu pegar aqui em 2017 até 2020, o banco nunca ficou abaixo de 11,40 vezes. Então, 2017, 11,46, 2018, 13%, 2019, 13%, 2020, 13,40% e hoje aí em torno de 6,60. Então, muito, mas muito descontado aí mesmo para um banco do tamanho do Bradesco, tá? Indicadores de eficiência, margem bruta de quase 40%, margem líquida de 17% e aqui indicador de rentabilidade, um ROI de 15%, seguindo aí os outros bancos, né? Esses bancões aí eles acabam tendo quase os mesmos indicadores, tá? Porém, aí variam muito em relação à cotação, né? Cada banco aí tem a sua especificidade. E por último aí, Itaú. Faz tempo que eu não falo aqui de Itaú, porém aí o banco está barato se pegar os seus resultados, tá? O Itaú aí, o maior banco da América Latina, um banco fantástico, um banco que já foi aí um bom pagador de dividendo, tá, pessoal? Agora ele não é um bom pagador de dividendo, porém é uma máquina aí de lucro e que sem dúvida alguma está descontado. Percebam aqui que eu particularmente prefiro comprar Itaúsa, que tem ali no seu portfólio o Itaú em vez de comprar o Itaú, tá? Eu já tenho aí o Banco do Brasil, o Banco Santander e Itaúsa em minha carteira, justamente por conta do Itaú. Hoje eu ativo aqui então o Itub3 cotado em cerca de R$19,78 e como eu disse, não é um ótimo pagador de dividendo, porém é um banco muito rentável, tá? Banco aqui que pode ter um upside na sua cotação muito grande. Nessa cotação está com dividend yield nos últimos 12 meses de 3%. Percebam que se a gente pegar aqui lá no início de 2020, o banco estava lá em fevereiro de 2020, no início da pandemia, o banco estava cotado em cerca de R$22, desde então está com uma queda, tá? Ele até já se recuperou aqui, se a gente pegar, por exemplo, lá no dia 31/3, ele estava cotado em cerca de R$23,42, esse ativo Itub3, e desde então está com uma queda aqui de 16%, podendo ser sim uma ótima possibilidade de entrada para quem quer ter aí o ativo em carteira, tá? Eu particularmente, já disse antes, prefiro Itaúsa. Agora, a gente vê que o banco está muito descontado pelo tamanho do banco, tá, pessoal? Na relação preço-valor patrimonial, ele tem uma média histórica de 1,65, porém em 2017 ele estava cotado em 1,90 vezes, 2019 2,30 vezes, 2020 1,92 vezes e hoje aí em torno de 1,3 vezes. Então sim, o banco está descontado. Está tão descontado como os outros? Quanto os outros? Não, não está. Porém, o banco está descontado pelos seus resultados que vem entregando aí. Se a gente pegar aqui na sua relação preço sobre lucro, a sua média histórica é de 9,19. Porém, nos seus últimos anos, ela aí basicamente nunca ficou abaixo de 10 vezes. 2017, 10,70. 2018 aqui ficou em torno de 7,89. 2019, olhem aqui, 11,58. 2020, quase 15 vezes, pessoal. E hoje em torno de 7 vezes. Então o banco está muito descontado pelo lucro que vem gerando, tá? Agora, vai ser um ótimo pagador de dividendo, como os outros? Não, não vai. Se eu abrir aqui, percebam que na aba Dividend Yield, percebam que ele já foi um bom pagador de dividendo. Aqui, em 2018 pagou 7%, 2019 pagou aí cerca de 8,8%, porém aí desde então ele ainda não voltou para a sua política de dividendo, de distribuir aí uma boa parcela do seu lucro líquido, né, aumentando aí o seu payout, e o próprio dirigente do banco aí já anunciou que não tem foco em distribuir
dividendos, tá? Porém, eu não ligo, tá, pessoal? Por quê? Porque o Itaú ele sempre alocou muito bem o seu capital. Agora, se você liga aí para dividendo, tem diversas opções, né? Você pode aí comprar, por exemplo, o Banco ABC, um banco menorzinho, pode comprar o Banco do Brasil, pode comprar o próprio Banco Banrisul, o ativo aí SAMB3, sem dúvida alguma, nessas cotações, pegando agora, você terá aí um dividend yield projetado futuro muito interessante. E aí, claro, para quem quer só uma valorização, quer ter o maior banco da América Latina, você pode pegar aí o Banco Itaú, sem dúvida alguma. Ou, claro, você pode fazer igual a mim e comprar aí Itaúsa, né? E levar aí o packzinho. E aí, agora, falando um pouquinho dos seus indicadores de eficiência e indicadores de rentabilidade, ele é um pouco melhor aqui nos outros bancos. Por isso que eu digo que aí talvez ele seja um banco para você comprar, para você ter um ativo estável em carteira, um ativo muito seguro, que não paga tantos dividendos, porém, comprando aí agora nessa cotação, você pode ganhar na valorização do ativo. Ainda mais se você tem uma visão de longo prazo, né? Indicador de eficiência do banco, uma margem bruta de 61%, olha que interessante, e um ROI aqui no indicador de rentabilidade de 18%, então aí acima da média dos outros bancos. Pessoal, o que eu tinha para o vídeo hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se vocês têm algum desses bancos e se vocês não têm, por que vocês não têm, né? Às vezes vocês têm aí Nubank, Banco Inter, preferem as fintechs. Eu particularmente prefiro esses bancões tradicionais, são máquinas aí, como eu sempre venho dizendo, de dividendo e também de dinheiro, e aí prefiro ter esses ativos em carteira para minha aposentadoria. E aí, se vocês não têm, se vocês estão pensando em entrar, me deixa aqui nos comentários qual desses bancos você tem, e aí também, claro, se você não tem nenhum desses bancos, me deixa aí, se você tem Nubank, Banco Inter, C6, enfim, me deixe nos comentários. Pessoal, caso tenha ficado até aqui e ainda não seja inscrito no canal, por favor, peço que se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse, e também, é claro, se ainda não deu aquele like, por favor, peço que faça para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante. Obrigadão, até a próxima!